Aula de insetos, aqui é Rodrigo Berhardt, Tera Vestibulares, www.teravestibulares.com.br. Bom, veremos a classe dos insetos, essa classe fantástica, com aproximadamente 1 milhão de espécies conhecidas, entre elas a maioria coleópteros, os besouros. E a gente vai então estudar um pouco mais profundamente os tipos de insetos, as ordens de insetos. E nesta aula de insetos veremos então zoologia, que é a biologia animal. E vamos estudar então a classe dos insetos e suas ordens. Bom, inicialmente o que a gente pode mostrar para vocês é que existe uma infinidade de insetos. Os insetos estão em um número absurdamente grande. Tudo bem com vocês? Tudo jóia? Bom, a gente vai ver então essa grande biodiversidade, essas adaptações incríveis, adaptações evolutivas, né? E suas classificações, as características principais dessa grande classe dos insetos. Bom, aqui a gente pode ver então os besouros, belíssimos, né? Aqui uma mosca, outro besouro, percevejo, mosquito, percevejo, me parece é uma traça, aqui uma mariposa, e aqui uma abelha, uma vespa. Aqui uma mariposa, né? Todos fazem, essa é uma mariposa da Indonésia com 24 centímetros da sua língua, né? Que ela entra dentro das flores. Aqui bicho folha, aqui também bicho folha, uma libélula belíssima, né? Aqui um gafanhoto, um louva-a-Deus, né? Uma joaninha e um besouro belíssimo. Bom, características gerais, a gente chegou a ver numa outra aula, mas vamos repetir. São os chamados hexápodes, os insetos. Tem 6 patas, divididos em cabeça, tórax, abdômen e o corpo. Então, formiga dá para representar muito bem isso, né? Então, você tem aqui uma formiga, certo? Ela vai ter, então, 4 patas, uma pata aqui, né? Posso colocar essa pata, retirar essa e colocar essa. Então, a gente tem 3 patinhas. Voltando aqui, então, 3 patas articuladas, né? De um lado e do outro. Então, formando 6 patas. Aqui, cabeça, tórax e abdômen. Um exemplo da formiga. Bom, o corpo é segmentado, tem vários segmentos, certo? Isso chama-se metameria. Metameria, presença de segmentos. Alguns têm asas, por exemplo, os dípteros. Dípteros quer dizer que tem um par de asas. Um par de asas. E tem libélulas, que tem, por exemplo, libélulas. Tem 2 pares de asas. Vamos ver se a gente consegue visualizar aqui um deles. A libélula tem então, ela tem 4 conjuntos de asas, tá? Aqui não dá para ver muito bem isso, mas acreditem em mim, né? Tá certo? Aqui o peixe-folha, olha aí, imitando uma folha, mimetismo, né? Fantástico. Bom, continuando as características dos insetos, os insetos têm exoesqueleto quitinoso, com quitina, para dar proteção. Isso garantiu que esses insetos conseguissem desbravar o ambiente terrestre, e se deram muito bem. Os animais mais abundantes da Terra são os insetos. Sistema excretor com túbulos de Malpighi. Os excretas normalmente são ácido úrico, excretas, né, igual os répteis.
Omatídeos são óleos compostos, como esses que eu mostro no começo da aula. Esses omatídeos, alguns deles têm em torno de 640 unidades omatídeos, né? Então ele tem uma ultravisão, principalmente os dípteros, né? Eles voam e vêm. Vocês repararam quando a gente vai bater numa mosca, ela parece que sai em câmera lenta, então ela consegue ver a gente, os nossos movimentos são tão lerdos para ela tem uma câmera de alta resolução, que para ela aquilo é muito lento, então ela consegue sair facilmente no batimento das suas asas. Tá? Então esses olhos são maravilhas evolutivas também, principalmente as moscas, né? Tem essa visão muito... Aqui uma microscopia eletrônica, né? Mostrando aqui quão fantástico são os olhos dos insetos. Bom, o sistema circulatório ele vai levar então o sangue, que é hemolinfa, que é incolor, né? Que não tem a ver, ela é independente do sistema respiratório, ou seja, o sistema circulatório não vai carregar oxigênio para os tecidos. Isso vai acontecer durante as traqueias, que são tubos, tá? Com buracos, e essas traqueias vão permitir então a entrada de oxigênio. E aí, grande metabolismo dos insetos, né? Então, na verdade, o sistema respiratório, ele nos insetos é feito pela traqueia, a traqueia que vai receber o oxigênio e expulsar o CO2, são buracos com anéis de quitina que fortalecem a entrada de oxigênio. E o sistema nervoso, parecido com os anelídeos, uma cadeia ganglionar ventral, imitação dos anelídeos, o que parece ter algo de evolutivo nisso. Bom, então vimos as características principais dos insetos, aqui cai muito no vestibular. No Enem não tanto, mas também cai algumas particularidades. A reprodução dos insetos, ela pode ser sexuada e assexuada. Quanto à reprodução assexuada, uma particularidade que é a partenogênese, que é ovos femininos são fertilizados sem a presença do espermatozoide, que é caracterizado então pela partenogênese. No caso das formigas, abelhas e cupins, isso é muito normal, tá? A presença maciça de fêmeas. Agora a gente vai ver quais são as ordens de insetos. Os insetos principais são os chamados hemimetábulos. Tem o metabolismo incompleto, que no caso a gente pode ver nessas fotografias do processo de metamorfose incompleta. Então você vê aqui a fase de larva, né? Aqui a larva, transformando aqui já como se fosse então uma turana, né? Aqui para formar uma borboleta, a formação do casulo, tempo depois, né? Já a transformação aqui incompleta numa libélula, belíssima libélula, tá certo? De lagarta para libélula, olha lá. Formação das asas, e aqui as 4 asas, ó. 1, 2, 3, 4. Certo? Fantástico, né? Metamorfose incompleta. Aqui 2 libélulas copulando no ar, no voo, que é muito interessante. E aqui a gente vê uma abelha, né, que tem também o cérebro altamente desenvolvido. Veja só o exoesqueleto desse escaravelho, chega a ter 500 vezes, ela consegue carregar 500 vezes o peso do seu corpo. Tem o tipo de besouro que consegue carregar 800 vezes esse aqui. O escaravelo tem
titanos, né? Que chega a ser o animal mais forte da Terra, pela presença de exoesqueleto. Bom, esses animais então apresentam mudas, se modificam ao longo do tempo. A gente tem 3 tipos de metamorfose, de modificação corporal. Os ametábulos, no caso da traça de livros, não tem essa característica. Eles vão... Depois a gente, numa outra aula, vai mostrar isso. Eles têm a característica de serem mini adultos, depois vão ficar grandes e vão se desenvolver. Os hemimetábulos a gente acabou de ver. E os alometábulos vão do ovo, formam a pupa, depois a larva, e aí formam o casulo, e depois formam o animal adulto, com mudanças corporais, tá? Também não cai no Enem diretamente assim, mas o que você tem que saber são os tipos de ordem. Uma das ordens muito importantes é a ordem dos hemimetábulos Coleoptera. Os coleópteros, a maior ordem, com mais de 400.000 espécies. 400.000 espécies. São os besouros, alguns venenosos, outros belíssimos, a joaninha, super conhecida, né? A gente tem diversos animais interessantes. A gente pode mostrar aqui para vocês. Veja lá. Então, a joaninha, a famosa joaninha, né? O escaravelo, besouro bem forte. Esse aqui, besouro belíssimo, né? Tudo colorido, muito bonito. Bom, existem também a ordem Dipterus, os dípteros, Diptera, com 2 asas. Então a gente tem o Aedes aegypti, o Anopheles, os mais conhecidos, e o Culex também, né? O Culex transmite elefantíase e outras doenças. Aqui a gente tem a ordem dos Dermápteras, formando então a tesourinha. Aqui Isóptera, cupim, que digere a celulose, gera energia através de uma simbiose com protozoários que ficam dentro do seu intestino. As formigas também são mutualistas, elas não comem folhas. Ah, professor, você está brincando. Sério, elas só mastigam as folhas e dão de comer para fungos. E os fungos têm celulase que quebram a celulose e geram glicose. E eles dão sais minerais para as formigas, etc. Bom, então é muito interessante essa simbiose. As formigas são sociáveis, criam um grupo social, assim como os cupins também, formam sociedade. As abelhas também, né? Estão na ordem Diptera. As blatódeas são as baratas, que é a barata de folha, que eu não vou falar muito para as meninas ficarem apavoradas, né? Hemimetábulos, as libélulas são odonatas, também muito belíssimas. E as ortópteros, os gafanhotos, que tem então esse joelho, esse trocânter, um fêmur enorme, que conseguem voar 100 vezes o tamanho do seu próprio tamanho. Aqui é um gafanhoto folha, um gafanhoto da Bahia, deixa eu dar um zoom. Né? Aqui diversos tipos de gafanhotos, da Indonésia, gafanhoto do milho, gafanhoto da Bahia. E aqui as libélulas. São máquinas voadoras. A biomecânica desses animais é incrível, gente. Aqui uma Hymenoptera. Hymenoptera, que é a ordem das formigas. Hymenoptera. As Sifópteras são as pulgas, que conseguem pular aproximadamente 1 milhão de vezes seu tamanho. Incrível. É a mesma coisa de um ser humano, 1 metro de tamanho, conseguir voar 1 quilômetro. Né? 1.000 metros, e mais até, né? 10.000 metros. Então, o salto deles é incrível. A adaptação ao voo, fantástica, biomecânica, musculatura. Esses animais gastam muita energia e normalmente vivem pouco, né? Aqui as lepidópteras, borboletas, mariposas. Aqui a borboleta
Greta Otto, em Avaré, São Paulo. Chachareres brutus, na Tanzânia. Que a monarca, né? Borboleta monarca do México. Que vai até o Canadá. Fantástico. Tem uma outra borboleta belíssima, azul, lindíssima, né? Tem umas mariposas fantásticas também. Bom, então tá aí aqui um cupinzeiro, onde vai ocorrer então a troca. Eles conseguem emanar então uma substância que funciona como uma cola e vai grudando. Os cupinzeiros são muito importantes para a areação do solo, entrada de oxigênio. E cria ali um ar-condicionado natural. Bom, aqui também temos a Anoploros, piolhos e chatos. Os percevejos, muitos deles causadores de doenças como o mal de Chagas. Então, os percevejos, muitos deles causam doenças graves, perigosas. Os homópteros, no caso da cigarra, tá bem alto, em região do Cerrado principalmente, região centro-sul, fazem um barulho enorme, um dos animais mais barulhentos da Terra, né? E interessante. Bom, aqui mostrando então, a grande importância desses animais. As formigas são importantes para a reciclagem das folhas no mundo. Os animais mais perigosos da Terra são os mosquitos. A ordem Diptera é a que mais mata o ser humano. Tá? As joaninhas têm sua importância. Matam os pulgões que matam as plantas. A gente deve preservar os insetos, exceto os mosquitos que realmente causam grandes enfermidades ao ser humano. E outros percevejos, como a gente já viu. Então tá aí uma aula relativamente curta. O que eu queria também dizer é que esses animais apresentam uma biodiversidade, uma especialização, número de espécies mais abundantes da Terra. Quase 900 mil e está chegando a 1 milhão já, com os novos sistematas, com a sistemática mundial. Os biólogos já conhecem praticamente 1 milhão de insetos. Muito interessante as adaptações evolutivas desses animais. Os animais são verdadeiras máquinas biológicas incríveis. Visão aguçada, sistema nervoso, sistema de sensações químicas. Uma barata chega a sentir o cheiro do alimento a 1 km de distância. Você tem insetos como gafanhotos que criam nuvens de gafanhotos, devastam a lavoura. Diversos insetos matam o ser humano, anófilis, culex, o Aedes aegypti, a dengue, febre amarela, a malária, várias doenças, né, importantes. A gente tem também os olhos mais aguçados do reino animal. Esses animais também sentem cheiro, produtos químicos, e são os animais que mais se reproduzem na Terra. Estão em maior quantidade, maior biomassa, junto com as bactérias, né? Tá bom? Então tá aí uma aula bacana de insetos, fantástica, né? Um grande abraço a todos e até a próxima aula. Tchau, tchau. Fiquem então com as imagens dos incríveis insetos e suas belíssimas imagens. Não deu para mostrar nada, né? Só um pouquinho das imagens dos insetos. Grande abraço, tchau, tchau.